Então eu lhe convido nessa noite a você se inserir num propósito, porque quando nós estamos num propósito e colocamos Cristo como centro da nossa vida, sabe aquelas coisinhas que nós ficamos para baixo e ficamos sempre tropeçando na mesma pedra? Nós começamos a voar como águias. As pedras não nos detêm mais. Oh, glória a Deus. Não há pedra que nos detenha. A gente não tropeça mais na mesma pedra, porque nós estamos voando alto. A gente não fica olhando para baixo que nem galinha, nós olhamos as alturas. É lá que eu quero estar, é no propósito, Senhor. É Tu no centro da minha vida, é isso que me interessa. Estou focada nisso e nada me tira disso. Nem nada, nem ninguém me tira do propósito. Aconteça o que acontecer, eu estou inserida no propósito. Pode todo mundo desistir, eu estou inserida no propósito. Pode todo mundo ir embora, eu estou inserida no propósito. E eu desejo que nessa noite você tenha esse coração. Que o Espírito Santo lhe fale e lhe insira no propósito. Porque sabe, quando eu preparei essa mensagem, me veio a vida de Débora e Baraque. Débora, uma profetisa em Israel, foi levantada como juíza num tempo onde homens governavam a terra, num tempo onde a mulher não tinha voz nem vez. Deus então levanta Débora como juíza, como profetisa, como mulher que lidera. E Baraque, o grande comandante, o homem da guerra, então decide não ir à guerra sem Débora. Porque Débora tinha um peso tão grande, sua palavra era tão forte, e sua postura e seu propósito era tão forte, que quando os outros a olhavam, diziam, não quero ir sem Débora. Ele tinha um exército, milhares de homens armados, homens fortes, corajosos, mas ele olha para Débora e diz, eu não saio daqui sem ti. Tu precisas vir comigo, não saio, não vou ir à guerra sem ti. E ela então olha para ele e diz assim, eu vou, mas sabe que pela mão de uma mulher, Deus entregará o inimigo nas tuas mãos. Ela o confronta. E quando eu olho Débora e Baraque, daí vem o nome dessa pregação, Débora significa abelha, o nome de Débora significa abelha. E o nome de Baraque significa relâmpago. Quando nós olhamos a abelha e o relâmpago indo à frente à guerra e conquistando a terra, nós olhamos como Deus precisa de abelhas e relâmpagos para fazer a sua obra. A abelha é um animalzinho tão dócil, né? Tão pequeno, tão simples, tão frágil, mas tão importante para tudo que nós vivemos. O mundo gira, tudo que acontece no planeta, a abelha é um ser fundamental para que isso aconteça, que a vida siga. O relâmpago é algo forte, é algo que dá medo, é uma coisa que nos estremece, que a gente... Até tem alguns de nós que têm medo de terror quando começa uma chuva com relâmpagos. Nós sabemos que vem tempestade, é a força da natureza. Nada a ver com a abelha. Mas Deus junta abelha e relâmpago para fazer a sua obra, porque é necessário, os dois são necessários. E eu vejo que desde o Antigo Testamento essa palavra está inspirada. Por que eu vou falar isso hoje? Porque nós estamos celebrando o mês da mulher, agora em março, e nós temos o propósito de, como igreja, nos levantarmos de uma maneira diferente. Olha só, desde o Antigo Testamento, Deus mostra a importância do propósito, da unidade entre homens e mulheres. Então, a parceria, quando nós falamos homens e mulheres parceiros no reino, nós estamos falando de lados. Quando eu digo somos parceiros, eu estou dizendo, eu estou desse lado e tu está desse. Mas nós precisamos corrigir, nós precisamos não mais falar de parceria, nós precisamos falar de unidade. Unidade não tem lado, gente. Unidade é uma coisa só. Não é uma parceria, é uma unidade. Então nós vamos lá para Gálatas 3:28. E essa palavra é tão forte. Porque numa sociedade totalmente, estruturalmente masculina, Paulo traz essa palavra para a igreja. Tremendo. Pode colocar lá, Virgínia, por favor.
Primeiro lemos Gálatas 3:28, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então olha que forte, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos são em Cristo. Paulo tira por terra toda a cultura masculina da época, ele vai contra aquilo, o Espírito Santo o inspira a dizer: não existe homem nem mulher numa sociedade onde só o homem determinava e fazia, e ministrava e se destacava. Então Pedro, já um pouco mais para frente, 1 Pedro nós lemos, 1 Pedro 3,7 diz assim: tratem, olha aí já é um mandamento para o casal. Está falando aqui para os esposos, para os homens, e diz assim: tratem suas esposas como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que forte. Co-herdeiras em Cristo. A mulher passa de ser um ser que se pensava que não tinha alma, naquela cultura, a mulher se acreditava que não tinha alma, para ser chamada de co-herdeira em Cristo. Herdeira junto com o homem. Co-herdeira quer dizer junto, quer dizer que somos herdeiros, homens e mulheres em Cristo. E aqui Pedro está colocando de novo a mulher na mesma posição do homem numa sociedade totalmente desigualitária. Nós somos herdeiros, homens e mulheres somos herdeiros. Estávamos longe de Deus, mas em Cristo Ele nos coloca na posição de filhos de Deus, que herdamos a sua herança eterna. Então o grande desejo de Deus, é nos ter ao seu lado. Esse é o grande propósito de Deus, e por isso que Ele não admite que outras coisas sejam o centro da nossa vida, porque Ele quer que nós estejamos ao seu lado, e para isso nós precisamos colocar Ele no centro. Ele tem prazer em dividir o seu reino conosco, e portanto Ele nos deu uma responsabilidade, igreja. E aí eu estou chamando a igreja à responsabilidade. Ele nos deu a responsabilidade de homens e mulheres construir algo novo, com a mentalidade do alto, não com a mentalidade daqui, do mundo. Algo diferente. Nessa proposta, queridos, está inserida claramente a unidade entre homens e mulheres. Nós precisamos estar unidos, porque existem duas energias que comandam esse mundo, que determinam tudo o que nós somos, homens e mulheres. O feminino e o masculino. São duas energias que estão em todas as coisas. E isso independe do gênero, gente. Não importa se a gente é homem ou mulher, nós temos as duas energias. Toda pessoa traz em si energia masculina e feminina, que herdamos dos nossos pais biológicos. Essa é a nossa natureza. E a nossa tarefa como herdeiros é equilibrar essas forças dentro de nós, no poder que já herdamos do Espírito Santo que nos habita. É esse equilíbrio que o Espírito Santo vem trazer em nós. Isso faz com que nos sintamos plenos. Quando eu estou inserida dentro de um propósito, estou plena em Cristo. A plenitude de vida. Há rios de água viva correndo no meu interior. O sinal que estamos vivendo a plenitude de Cristo, queridos, é que estamos refletindo esse equilíbrio dessas forças que nos habitam. A tarefa número 1 que temos, todos, homens e mulheres, é desconstruir o que temos entendido que é masculino e feminino, porque temos uma visão distorcida por causa do pecado. Temos entendido até aqui que homens são fortes, são relâmpagos, e mulheres são fracas, são abelhas. Mas nós temos levado isso a um nível muito horrível. Nós temos levado isso ao pé da letra. Homens são livres, mulheres são acorrentadas. Homem pode fazer o que quer, mulher não. Mas Pedro, quando fala isso, justamente estava refletindo a cultura da sua sociedade, quando chama a mulher de vaso mais frágil. A mulher, naquele momento, ela precisava ser protegida. E ainda precisa, homens. A mulher ainda precisa, lamentavelmente. A mulher ainda precisa ser protegida. Não deveria de ser assim. Porque não foi isso que Deus planejou. Deus construiu e Deus fez homem e mulher igual.
estavam numa posição de igualdade no Éden. A queda trouxe essas duas maldições sobre o homem e a mulher. A maldição sobre a mulher é o sofrimento da maternidade, sem dúvida. Nós sofremos, e aqui não estou falando só de parir um filho, estou falando do quanto é sofrido a gente ser mãe. Quanto os nossos filhos nos movem o nosso chão. Como a gente se deixa abalar por causa de um filho? Como nós sofremos a vida inteira pelos nossos filhos? A maternidade, às vezes, para algumas de nós, se torna um peso, porque a gente não sabe muitas vezes o que fazer. Mas isso é o resultado da queda. Saiba, minha querida, que não foi isso que Deus planejou para nós. Nós estamos vivendo no mundo caído. E ao homem, então, a queda trouxe domínio. Lembra as palavras de Deus quando o homem peca ali no Éden? Deus diz claramente, diz assim para Eva, com dores darás à luz aos teus filhos, tua maternidade será um sofrimento, e ao homem olha e diz assim, com o suor da tua frente, trarás o teu pão, o teu sustento. Isso ia ser sofrido, ia ser chorado, mas ele diz ainda assim, e ele, o homem, se ensenhorará de ti, dominará a tua vida, te dominará. E esse domínio do homem se deu através de uma desvalorização de tudo que é feminino. Para dominar a mulher, o homem precisou rebaixá-la, e ela permite esse tratamento porque ela no fundo se sente culpada de ter ouvido, responsável de ter ouvido a voz da serpente ali no Éden. Olha que profundo é isso. E isso, mulheres, ecoa até o dia de hoje nos nossos corações, na nossa memória inconsciente. Então, particularmente, eu acredito que os dois tinham a mesma força. Estou falando de força física aqui. Eu acho que no Éden, homem e mulher tinham a mesma força. Mas a força fica desigual quando o homem precisa adquirir o sustento da terra. Ele faz força física para virar a terra, para trabalhar na terra, ele precisa da força, e isso faz com que ele domine a mulher através da sua força física. Então o que nós vemos é que a força física começa a ser exaltada quando nós olhamos para a história da queda. A força do homem começa a ser exaltada, porque ela trazia o sustento para ambos. E a força de gerar vida, que era da mulher, que era a conexão direta com o espiritual e emocional dentro do seu ventre, quando ela concebe um ser humano dentro de si, então essa força estava totalmente diminuída e desvalorizada. Começou a ser visto como algo sem valor nenhum. E inclusive a mulher começou a ser vista como um ser sem valor. Porque quanto mais filhos você tem, mais trabalho se tinha o homem para arar a terra. Não era nada bom. Não era bom gerar filhos. Então a queda atinge pontos nevrálgicos, estratégicos, para o propósito da vida na terra. E atinge, portanto, e eu quero que você abra seus ouvidos nessa noite. Por que estou fazendo toda essa introdução? Porque tudo isso atinge em cheio a família, queridos. As nossas famílias estão sendo atingidas por isso que aconteceu lá atrás. Que passa a ser um lugar onde seres humanos são formados e cuidados, passa a ser um lugar inóspito e desacreditado totalmente. A família está em descrédito. Sem dúvida, isso tem sido a causa de todos os nossos problemas, queridos. Temos todos esses problemas, nós carregamos esses problemas, porque ao quebrar a ordem de Deus no Éden, o ser humano também quebrou o propósito para o qual foi feito. Que comecei falando, temos um propósito. Nós precisamos conectar de novo com esse propósito. O grande desafio que temos é gerar mudanças, então, sobre a confusão que homens e mulheres fazem uso das suas energias masculinas, femininas, e a grande confusão que isso tem trazido. Então, dentro de cada ser humano, essas forças nos habitam. Elas se complementam. Então, o que é desvalorizado não é a mulher. Não é a mulher que é desvalorizada, se olhamos bem, mas sim tudo que tem a ver com o feminino é o que é desvalorizado. Mesmo que as feministas saiam e gritem, mulheres, não sei o que mais, o movimento feminino quebra tudo, podemos viver sem os homens. Lá no fundo nós sabemos, temos consciência de que nós precisamos conciliar essas coisas dentro de nós. Não podemos sobreviver sozinhas, nem os homens podem, porque não foi assim que Deus fez. Esse não foi o plano de Deus.
Mas, queridos, como nós vamos viver nessa cultura que estamos inseridos, vendo essa hipervalorização das qualidades masculinas e uma tremenda desvalorização das qualidades femininas? Aí nós vamos olhar um pouquinho o que são essas qualidades. A mulher, então, o feminino tem a ver com a intuição, com a delicadeza, com o cuidado, com o amor e com o lado espiritual. E isso homens e mulheres têm. Isso não é só da mulher, tá? Entenda isso. Isso não é só da mulher. Homens e mulheres têm feminino e masculino. Já a energia masculina tem a ver com força, ação, coragem, proteção e nosso lado racional. É tudo que nós racionalizamos. Tudo que entramos em razão. Olha como uma coisa, são polaridades que estão totalmente, não tem nada a ver uma com a outra, mas elas duas nos habitam. Tanto temos energia feminina, mulheres, como masculina, e tanto homens têm essa energia masculina e o feminino, porque herdamos dos nossos pais. Deles herdamos. Então, o grande segredo, nenhuma das duas visões é positiva ou negativa. Nem o masculino é negativo ou positivo, nem o feminino é positivo ou negativo. Nós precisamos das duas coisas, igreja. Então, o sintoma, de repente você diz assim, mas pastor, eu não entendi muito bem isso aqui. E eu quero ser bem prática nessa noite. Porque os sintomas que andamos desequilibrados, nós precisamos do equilíbrio. Essa é a nossa missão como igreja. Isso é que o Espírito Santo vem fazer em nós. Ele vem trazendo esse equilíbrio entre papai e mamãe dentro de nós. Esse equilíbrio de ter, de repente, estar numa força, numa raiva, que é do masculino e não do feminino. Então, nós vamos olhar quais são os sintomas de que andamos desequilibrados, tanto mulheres como homens, nas polaridades. Porque é algo evidente. Você logo vai saber o que está acontecendo contigo. Uma das coisas é que nós somos muito impulsivos. Ou nós somos muito impulsivos, ou nós somos tremendamente acomodados. Isso é sinal de que nós estamos em uma polaridade só ou em outra. A impulsividade vem da força masculina. A acomodação, a comodidade, o estar quietos e não ser tão impulsivos, vem do feminino. Ou, de repente, somos dependentes ou muito independentes. Nós estamos ou não damos bola para nada, ou somos extremamente dependentes de tudo que nos falam, de tudo que nos dizem, de tudo que acontece na nossa volta. Outro sinal é que temos mudanças bruscas de humor. Isso pode acontecer quando há uma guerra entre as duas polaridades. Ou temos explosões emocionais, ou guardamos tudo na gaveta, ou explodimos ou não falamos nada. São desequilíbrios. Ou temos depressão ou ansiedade. Ou queremos impor sempre a nossa vontade, ou deixamos que outros tomem decisões por nós. Aí, veja como as duas coisas são totalmente diferentes, contrárias. Ou somos muito críticos, ou simplesmente nunca colocamos a nossa opinião. São sinais de que há algo desequilibrado dentro de nós. Então, como nós vamos conseguir equilibrar essa guerra que existe no nosso coração, homens e mulheres? Como nós vamos fazer para que, ou seja, o que determinará que esse equilíbrio, porque o Espírito Santo já nos habita. Eu penso que quando nós temos o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. E ele também nos guia a todo o equilíbrio. Mas nós precisamos urgentemente, se temos o Espírito Santo em nós, e se ele nos habita, a igreja, nós precisamos urgentemente olhar para Cristo. Porque é nele que nós vamos conseguir como modelo, e aí estou falando de Cristo como modelo de ser humano. Eu não sei quantos de nós, eu posso dizer que eu tenho muitos referenciais, eu tenho muitas pessoas que são referenciais na minha vida, e é bom, não vou dizer que não. A minha mãe é um referencial, por exemplo, para ser uma mulher de coragem. Meu pai é um referencial para ser um homem de oração, por ser um homem de oração, que busca Deus, que tem um compromisso com Cristo, mas ele tem uma qualidade muito forte, que é que ele é um homem de oração, e isso me inspira muito, ele é uma referência para mim. Passei por
tantos momentos na minha vida de pastora, onde trabalhei com outras pastoras mais maduras que eu, e elas foram inspiração, por isso estou aqui, porque elas me inspiraram e elas foram um referencial de ser e desenvolver a função que hoje desenvolvo como pastora, graças a essas mulheres que Deus colocou no passado, e ainda estão na minha vida, elas ainda estão. Então, ter referenciais, eu gosto daquela pessoa, ela me inspira, ela me orienta, seu discipulador, de repente é uma inspiração para ti. Mas, queridos, há alguém que precisa estar por cima de todos esses referenciais, que é Cristo. Ele é o modelo. Porque quando nós olhamos para o ser humano, nós vamos ver pessoas falhas. Nós somos falhos. Nós vamos errar. Nós, às vezes, nos perdemos. Mesmo quando estamos num propósito, a gente, às vezes, tenta sair do propósito. E já não somos mais o modelo que as pessoas acham que nós somos. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos a certeza de que aquilo que Ele é o que nós precisamos ser. Como igreja, como homem ou como mulher. Então, quando nós olhamos a Cristo, eu percebo nele e sinto isso dentro de mim, muito forte, que ele foi o homem em perfeito equilíbrio dessas polaridades, do masculino e do feminino. Esse foi Cristo, esse foi o nosso Salvador. Um homem que andou na terra em total equilíbrio. Tudo o que ele fez foi muito equilibrado. Ele, quando era necessário, ele deixava sair a sua força masculina, quando ele pega aquele chicote, que lindo aquilo, né? Me dá vontade de pegar junto aquele chicote às vezes. Quando ele pega aquele chicote, sai chicoteando os ladrões, os vendilhões no templo, e quebra tudo e diz, essa passagem não sei quantos gostam como eu, porque eu adoro. Quando eu leio essa passagem, eu disse, que vontade às vezes de pegar um chicote. E ele dizia, mas o amor de Deus, como é que fica? Pois é, ele não deixou de amar porque chicoteou. Chicoteou, gente. Está ali na Bíblia. Então, nós vemos ali uma energia masculina, agindo no momento perfeito, no momento essencial, no momento onde era necessário tomar uma postura. O templo do Senhor estava tomado por algo que não tinha nada a ver com adoração. Tinha virado um comércio, tinha virado business. Então ele sai, pega aquilo, sai, quebra tudo, e a minha casa será chamada casa de oração. Que alívio isso me dá. Mas, gente, isso é totalmente masculino. Jesus não agiu o tempo todo assim. Isso é uma exceção. Quando nós olhamos Jesus, nós vemos nele uma pessoa perfeitamente equilibrada, porque ele não tem nenhum problema de ter contato com o feminino, mesmo sendo homem. E essa palavra é para os homens, essa parte é mais para os homens, porque nós precisamos nos unir como homens e mulheres para fazer algo novo, gente, sabe? Jesus escolhe vir ao mundo primeiro. Jesus escolhe vir ao mundo através de um útero, de uma jovem. Isso já é revolucionário. Ele poderia vir de outras maneiras. Ele era Deus. Ele decide usar o útero de uma menina para vir ao mundo. Se deixar vulnerável dentro do útero de uma mulher. Totalmente vulnerável, dependente. Ele coloca como exemplo a oferta de uma viúva, que era uma coisa absurda. Valorizar uma viúva que tinha dado uma moeda no templo. Ele valoriza a oferta de uma viúva. Diz que ela tinha dado mais que ninguém. É o contato de Jesus com o feminino. Ele conversa com as crianças, da importância para quem não era valorizado na sua época, porque as crianças às vezes não eram consideradas pessoas naquela época. Ele tem contato com uma mulher adúltera, porque impede ela de ser apedrejada, a mulher que vai ali em adultério, e ele diz quem não tem pecado, então atire a primeira pedra, e ele livra aquela mulher daquele apedrejamento. Ele não tem problema de se expor. Ele tem contato com prostitutas. Jesus amado, não pode ser? Sim, esse foi Jesus. Ele tem contato com prostituta porque ele não tem medo disso, gente.
Jesus não tem medo. Porque nós vemos que ele deixa, inclusive diz que aquela mulher de reputação duvidosa beija os pés de Jesus. Não é só ter contato de visual e de conversinha, é se deixar tocar por uma prostituta. Pensa um rabino, eles não podiam sequer passar do lado, eles não podiam direcionar a palavra às mulheres, quanto mais uma prostituta. Ser tocado, então, nem pensar. Jesus era um rabino, gente. Ele precisava se submeter a essas regras, mas Jesus passa por cima das regras, porque para ele era mais importante o ser humano que estava ali. E ele deixa que aquela mulher toque nele. Pegue seus pés, beije seus pés, unja seus pés, e ainda para quebrar todos os esquemas, ela me desenrola os cabelos e seca os pés com os cabelos. Gente, isso é muito absurdo para aquela época. Talvez mulheres, se vocês vissem um homem de vocês, uma mulher fazendo isso com eles, vocês iam pular no pescoço dela. E mais sabendo de quem se tratava. Pensa os discípulos, a fúria que tinha. Mas esse homem, não, se fosse profeta, saberia quem é essa mulher? Ele sabia muito bem quem ela era. Jesus tem contato com o feminino. Ele destaca aqueles que não tinham símbolo de poder na sua sociedade. Ele é extremamente empático quando olha não só a doença, mas olha o portador da doença. Quando ele chega na frente daquele paralítico, ele diz assim: anime-se, filho, teus pecados estão perdoados. Ele perdoa primeiro os pecados e depois cura ele, porque ele sabia que aquela dor do pecado era muito mais forte que estar sentado numa cadeira. Ele consegue ter essa empatia. Ele é amável conversando com uma mulher samaritana, que samaritanos não conversavam com judeus. Ele é extremamente simpático, ele conversa e dá muita conversa para ela ali no poço. Ele permite que seu ministério sustentado por mulheres, olha só. Ele demonstra amizade por duas mulheres, que é Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Ele desperta escândalo ao curar uma mulher no sábado, que eles não podiam fazer isso. Ele pergunta ao outro homem se ele o amava. Ai, aqui já é demais, pastora. Sim. Porque nós, às vezes, principalmente o gaúcho, ele é tão macho e tão durão. Olha, se eu vou dizer eu te amo para um homem, eu digo te amo para o meu pai, meu filho. Quando muito, vou dizer te amo para um bagual desses. É meu amigo, mano. Jamais vou dizer eu te amo para um amigo. Jesus deixa que Pedro lhe diga eu te amo. Ele diz: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. Eram dois homens. Era o mestre falando com o seu discípulo. E ele permite, ele se deixa amar por outro homem no sentido de, aqui estou falando de um amor filial, de um amor entre dois homens, no sentido de irmãos, de irmandade, de amizade, de mestre para discípulo. Estou falando desse amor puro. Estou falando aqui que o apóstolo João, também como homem, se sente amado por Jesus, porque ele, quando escreve, ele diz de si mesmo, aquele discípulo que Deus amava, que Jesus amava, porque ele se sente amado por Jesus, ele se sente acarinhado por Jesus. Então, Jesus não tem nenhum problema. Todas essas coisas que eu falei de Jesus tem a ver com o feminino. Esse carinho, esse afeto, essa delicadeza, essa empatia, essa fragilidade, essa desimportância, esse se importar com coisas que ninguém se importa, esse valor que se dá a coisas que ninguém dá valor. Jesus se move nesse mundo dessa maneira, nesse perfeito equilíbrio. Nem parecia aquele homem que tirou o chicote e saiu chicoteando todo mundo ali. Mas, queridos, note essa tarefa. Quando nós olhamos esse modelo, para nós mulheres talvez seja muito fácil, mas para os homens é mais difícil. Como é difícil às vezes a gente dizer eu te amo, verbalizar o nosso amor, dar um abraço, ser afetuosos, dizer para alguém que ele é importante para nós. Agora, a nossa tarefa e compromisso, tanto homens como mulheres,
é reavivar esse feminino que é estado por tanto tempo, amados. Nós celebramos o mês da mulher. Mas que sentido tem isso para nós, igreja? Não é só dar uma flor para uma mulher no dia do... Isso aí, sabe, não vai mudar muita coisa. Não é uma jantinha, o dia da mulher, feliz dia. É muito mais, gente. Nós como igreja temos uma responsabilidade. Sabe, nós temos uma grande responsabilidade. Porque o feminino tem estado por muitas décadas e centenas de anos na sombra. A maioria de nós mulheres tem achado melhor até optar pelo masculino. Nós temos totalmente, tem mulheres que estamos totalmente no lado masculino. A gente mata um leão por dia. Outro dia eu disse para as mulheres, eu não mato nenhum leão por dia. Não, me canso só de pensar. Não quero ser guerreira, não quero matar leão. Deus me chamou para outra coisa. Sabe, porque nós temos colocado na nossa cabeça, eu preciso ser uma guerreira. Eu preciso matar um leão por dia. Ai, como isso me dá importância. Queridas, nós temos nos masculinizado. E temos achado isso legal e normal. Normal. A gente matar tudo no peito, a gente dar conta de tudo, resolver todos os problemas, tudo é conosco, e a gente isso acha tão legal, tão bom. E aí andamos perdendo os pedaços, estressadas, cansadas de tudo, às vezes até em largar tudo. Não dou mais, Senhor, não aguento mais, Senhor. Me leva que não está dando, não estou dando conta disso aqui. Nós temos priorizado, queridos, o sucesso empresarial, todos nós. Eu vejo as pessoas correndo atrás disso. Nós temos medido o nosso sucesso como seres humanos, o quanto somos produtivos nessa vida, quanto dinheiro podemos fazer, como eu sou bom nos negócios, e isso não está errado, não estou dizendo que você não vai, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o seu valor não pode estar nisso, querido. Quando nós colocamos o nosso sucesso por aquilo que nós ganhamos, ou por aquilo que nós fazemos, ou quanto nós somos produtivos, nós estamos colocando no centro da nossa vida algo que não é Deus, algo que não é Jesus. Lembrem que eu comecei essa pregação dizendo assim, ó, Deus vai tirar tudo o que temos colocado no centro da nossa vida e que não é Jesus. Nós temos colocado isso como centro da nossa vida, igreja, a nossa produtividade, o quanto dinheiro nós gastamos, temos, o quanto nós podemos melhorar de vida, o quanto nós podemos adquirir coisas e sermos olhados como, poxa, esse aí tem bala na agulha. Ah, que coisa boa. Claro que é bom ter as coisas. Aqui não estou dizendo que a gente vai fazer votos de pobreza, mas estou dizendo que isso não pode nos captar nossa atenção. Nós não podemos viver para isso, sabe? Porque a vida fica muito vazia. Nós começamos a ter um tipo de sofrimento que não convém para nós. Nós começamos a cair dentro de um buraco, de um poço profundo de destruição, porque nós começamos a lutar com armas que não são espirituais. Nós começamos a lutar com armas carnais, que nos colocam num patamar de seres humanos de medir o nosso sucesso por aquilo que nós podemos ser, e não por o que realmente nós somos. Então, queridos, o que realmente importa nessa vida? Eu te faço uma pergunta nessa noite. O que realmente importa? E é uma pergunta muito simples e objetiva. É mais importante ter os vínculos com a nossa família, com aquele projeto que Deus... Porque, pensa assim, ó, Deus não criou o homem para o trabalho. Nenhum ser humano para o trabalho. O trabalho foi criado para o homem, para ele ter o sustento. Mas nós temos invertido as coisas. Nós temos criado, nós temos achado que nós fomos criados para o trabalho. Então fazemos daquilo, da nossa produção, a base da nossa vida. E isso tem nos tomado, isso tem nos determinado, isso tem nos dado um valor. Agora, quando eu olho para a família, quão poucos de nós dizemos e olhamos para a nossa família e dizemos, puxa vida, eu fui criada para isso aqui.
Deus me criou para estar no centro da minha família. Alguns de nós não pode nem ouvir falar da sua família. Pelo contrário, não me fala, pastor. Não tenho nada bom para falar da minha família. Olha só. Mas a ti que tu tens isso para me dizer, não tenho nada de bom para falar da minha família, eu te digo, começa a construir algo novo a partir disso. Porque o Senhor está nos chamando para que comecemos a construir algo novo. O objeto não pode se tornar mais importante que quem faz o objeto. Eu não posso achar que aquilo que os homens fazem é mais importante do que quem fez isso aqui. Isso é uma bênção? É uma bênção. Mas quando eu vivo para isso, quando eu acho que isso é o centro, aqui estou colocando como exemplo o celular, pode ser qualquer outra coisa, pode ser seu carro, sua casa, seu dinheiro no banco, eu não sei. Ou você talvez não tenha nada, você por dentro está rindo, dizendo ai. Olha, querido, vou dizer uma coisa, sinta-se abençoado. Você diz assim, eu não tenho nada, pastora, ser abençoado. Deus já colocou a bênção sobre tua vida, isso é o suficiente. Esse não ter nada é aos olhos dos homens. Porque aos olhos de Deus, Ele tem nos olhado como uma pedra preciosa na sua mão. Ele tem nos olhado com vontade de estar conosco. Ele quer nos por perto, Ele nos quer perto dEle. Não importa o que nós tenhamos. Deus vai nos valorizar e vai nos dar esse valor por aquilo que nós somos nele, filhos de Deus, amados em Cristo. Aí está nosso valor. Então quando vem as tristezas, quando você ficar para baixo porque o outro conseguiu, você não, você tem que pensar assim, ó, eu tenho um tesouro no céu. Você sempre pensa isso me dá tanta paz, gente. Sabe, todas as vezes que o diabo vem me sussurrar assim, olha só, tu não tem isso aí. Olha só como essas pessoas têm tantas coisas. Olha essa igreja que tem maquiador, que tem massagista lá nos bastidores, que tem lanches de uma mesa enorme. Olha aquela igreja e olha para a tua igreja. Eu sempre digo assim, Senhor amado, eu sou filha do Altíssimo, isso me dá valor. Não é onde estou inserida, não é esse prédio, não é o que eu tenho, não é aquilo que eu conquistei, mas é aquilo que eu sou em Cristo que me dá valor. Então quando eu penso que o meu valor está em Cristo, e que Ele me ama do jeito que eu sou, tendo ou não tendo, conquistando ou não conquistando, eu descanso e entro num modo tão grande de paz. Digo, Senhor, me ajuda só a pagar minhas contas. Me ajuda só a pagar minhas contas, que eu não deva nada a ninguém. É o suficiente. Então, será que é isso realmente, mulheres? Aí eu falo uma coisa, será que isso realmente é empoderamento, que nós temos chamado, mulher, empodere-se. Eu digo, isso é empoderamento realmente? Sério que é? Conduzir uma empresa, estar aqui pregando o evangelho. Às vezes as mulheres me dizem, pastora, tu está empoderada. Digo, empoderada no Espírito Santo. Eu quero estar empoderada no Espírito. Porque o resto não me interessa. Não me interessa cargo, não me interessa que me chamem de pastora, não me interessa que me vejam. Não me interessa se me destaco ou não na internet, ou seja lá onde for. O que me interessa é estar fazendo a obra de Deus no lugar onde Ele me inseriu. E é nesse momento em que eu encontro o meu valor, porque estou servindo a um propósito. E aí está o meu poder. Estou empoderada no Espírito Santo que age através de mim, conforme Ele quiser, quando Ele quiser. Oh, glória, aleluia. Isso é tão pleno. Por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos pensar assim, gente? Por que estamos sempre nos comparando com aquele que tem a piscina, que tem aquela casa lá na praia, que tem aquele jet ski, que tem aquela lancha, que tem não sei o quê, que tem terrenos e não... Gente, o que acontece conosco, igreja? Deus não nos chamou para isso. Sabe como é que a Bíblia diz isso, chama disso? Nós olhamos para aqueles que têm títulos. Eu não estou aqui dizendo que isso não é bom. Isso não é bom, é comparação. É quando a gente acha que ali está o valor. Eu não tenho aquilo, então sou um fracasso. Queridos, fracasso é filho de diabo. Ser filho de diabo é fracasso. Os fracassados são os filhos das trevas, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Nada tem me faltado.
É ali onde está o meu valor como homem ou como mulher. Meu valor está em Cristo. É para que eu sirvo a Ele? Como posso ser útil nas suas mãos? Aí você olha para o seu ministério e diz assim, isso aqui meia boca, tanto faz. Vou fazer pela metade mesmo. Cuidado, queridos. Temos trocado os valores. Curiosamente, e eu digo, nós às vezes estamos dispostos a morrer pelo nosso sucesso produtivo. Que vida vazia. Que vida vazia. Tenho olhado para isso e digo, Senhor amado, a igreja está perdida. Nós olhamos essas mega igrejas. Eu estou falando do que eu sei, onde as primeiras filas da igreja, os primeiros assentos até o terceiro, quarta fila, é só para os influencers. Essa é a igreja. Que estão filmando, que estão registrando tudo para postar nas suas redes sociais e depois dizer que ali naquela igreja fulano se congregam. Então, vou lá para aquela igreja, porque imagina quantos influencers tem nessa igreja. Olha como essa igreja é poderosa. Olha como essa igreja é boa. E aí eu me lembro das palavras de Cristo quando diz, quando chegares num lugar, não ocupa os primeiros lugares. Não é esse teu lugar. Senta lá no último lugar. Eu me lembro disso. Digo, Senhor, como a igreja está longe do propósito. Como homens e mulheres têm saído do propósito. Nós estamos deslumbrados, gente. Como espelhinhos. Nós estamos deslumbrados com o brilho de um espelho. Pouca coisa. Perto da herança e das riquezas que teremos em glória. Oh, aleluia! Andaremos em ruas de ouro, mas a gente quer o espelhinho aqui. Oh, igreja amada! Como podemos resgatar esse feminino em crise, tanto na mulher como no homem? Uma das primeiras coisas que eu penso, e já terminando, é se interessando em crescer em grupo. Nós precisamos ter o interesse em crescer em grupo. É um grande resgate do feminino quando nós crescemos em grupo. Porque o feminino nos conecta, nos traz conexão uns com os outros. Então nós crescemos permitindo que o outro cresça e nos alegramos com a felicidade do outro, mesmo que se implique em o outro ir para longe. A gente se alegra igual, mesmo que não esteja perto. Esse é o resgate do feminino. Por isso a importância da gente estar inserido dentro de uma comunidade. Igreja não salva, mas ela nos mostra o propósito. Quando estamos inseridos na igreja, nós estamos inseridos num propósito, de andarmos juntos, de conectarmos juntos. E a outra coisa que precisamos fazer urgentemente, igreja, além de crescer em grupo, estar se congregando, não deixar por nada de estar no seu grupo familiar, não deixando de estar por nada no domingo aqui no culto. Pensa aqui, nós temos 4 domingos ao mês. Se faltar um, você vem há 3 dias, em 30 dias, você vem há 3 dias. Se falta 2 domingos, você usa os 2 dias do mês para estar inserido na comunidade. Você percebe isso? Como nós estamos longe do propósito? Nós temos trocado qualquer coisa para sair os domingos. Qualquer coisa nos distrai. Precisamos crescer juntos. Essa é a palavra que Deus me deu para a igreja nesse tempo. Nós precisamos crescer juntos, igreja, estar juntos, estar inseridos. E a outra é a facilidade de perceber os meus estados emocionais e os estados emocionais da outra pessoa. Porque eu não posso perceber o estado emocional dos outros se eu não percebi primeiro meus estados emocionais, se eu não tiver em conexão com meus medos, com as minhas inseguranças, com minhas tristezas. Eu vou evitar a todo custo ver essas coisas nos outros se eu primeiro não me conectei com isso. Porque pensa os meninos que foi lhes ensinado que não era para chorar. Quando você era pequeno, diziam, homem não chora. Homem enfrenta seus medos, não chora. Isso desvirtuou totalmente aquilo que o propósito de Deus para o ser humano, porque o homem sim chora. Homem sente medo? Sim.
Homem também é frágil. Claro que sim. Homem também expressa o que sente e fala o que sente. Queridos, isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de gente que caminha em propósito com Cristo, deixando o Espírito Santo equilibrar as coisas dentro de nós. Você entende isso, homem? É necessário a gente entender isso. Nós precisamos entender. Eu lembro o Fabiano, pastor, quando era pequeno, ele diz que... Hoje o pastor está pregando em outra igreja, aliás, aqui na cidade. Foi convidado. Ele disse que quando ele era menino, ele viu um bebezinho, e a mãe vinha com o bebezinho, mostrou o bebezinho, e ele disse assim, "Ai, que coisa mais linda", ele falou. Ele olhou para ele e disse assim, "Que é isso? Coisa mais linda. Não é assim que homem fala, vai dizer, ai, que coisa mais linda. Homem não fala essas coisas." E aquilo deu uma dor no coração dele. Porque ele realmente achava bonito o bebê. E ele foi podando várias coisas dentro dele por causa dessas falas, dessas vozes. Então, queridos, quando eu considero que o feminino tem a ver com fraqueza, eu ainda tenho muito para curar dentro de mim. Porque o feminino é a fortaleza de uma abelha, construtora, persistente, pequena, mas com um grande propósito. O feminino é forte dentro daquilo que ele é. A construção do reino no aqui e agora é essa transformação pessoal que atingirá então a nossa sociedade. É isso que nós precisamos como igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Construir outra coisa. Porque governo nenhum fará isso se isso não começa primeiro no particular de cada um. Eu preciso de uma transformação dentro de mim para transformar a minha sociedade. Não espere isso de governo, igreja. Não espere. Governo nenhum vai fazer isso. A transformação se dá aqui, nesse lugar. Nesse lugar chamado igreja, onde nós empatizamos, onde nós sofremos juntos, onde a gente se importa um com o outro, onde a gente estende a mão a pessoas que às vezes nem merecem, mas a gente estende a mão porque nós vivemos num propósito. Porque nós temos sido moldados por um espírito que não é desse mundo. Então, e aí Pedro diz assim para os homens, olha, tratem elas como co-herdeiras para que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que poder tem isso, gente. Quer dizer que Deus não vai ouvir as nossas orações se a gente não tiver em total conexão de igualdade entre homens e mulheres, no mesmo propósito. Diferentes, mas iguais. Se a gente não estiver unidos nesse propósito. E eu chamo nessa noite, para que a igreja, como corpo de Cristo, a gente se levante nessa unidade. O desafio nessa noite é para que a gente se levante nessa unidade. E isso precisa começar na sua casa, homem. Na sua casa com sua esposa. Isso precisa começar... Depois que começa com a sua esposa na sua casa, com a sua irmã dentro de casa. Precisa começar com a sua mãe. Precisa começar com a sua colega de trabalho. Quando nós olhamos com essa responsabilidade, e nós mulheres, vamos também entendendo que a gente não precisa dar conta de tudo, e que nós precisamos sair fora de algumas coisas, urgentemente. Então nós começamos a viver a nossa vida em paz, totalmente plenos. E eu quero que nessa noite a gente entre nesse propósito. Oh Senhor, aleluia. Eu sei que essa noite, de repente, a palavra não veio assim, tipo, Deus vai te dar vitória. Eu estou lhe dizendo que você precisa entrar num propósito. E é sério isso. É muito sério. Porque nós estamos vivendo um tempo final. E nós precisamos ter consciência disso. Nós estamos tendo muitos sinais de que um tempo novo está para vir. E nós precisamos estar preparados para esse tempo. Estamos preparados realmente? Ou vamos seguir dormindo comodamente, como se nada estivesse acontecendo? Oh Senhor, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos.